E o tema é um tema muito desafiador e belíssimo, porque esse processo de convivência, esse processo de relacionamento, é um processo de universo, porque o universo ele está todo ligado em nós e nós estamos ligados no universo. Porque Deus está em nós, nós estamos em Deus. E para a gente entender o que é a relação, nós buscamos no dicionário, a palavra relação significa ligação entre aqueles que uniram com o mesmo objetivo e com o mesmo interesse. Então, isso que é uma ligação, isso que é uma convivência, isso que é uma relação. E para que a relação seja positiva, seja boa, seja durável, tem que haver empatia, respeito e cooperação. Aí o nosso relacionamento com o outro torna-se mais fácil. E é muito importante a gente entender que nós já estamos no momento da transformação planetária. O planeta ele já está no processo para o mundo de regeneração. Então nós já estamos saindo do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Então já está, como disse o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Rumo ao Planeta de Regeneração, o limiar já chegou, os clarins foram tocados. Quando nós vamos estudar Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós vamos observar quando Ismael vai até Jesus, Jesus fala para Ismael que o Brasil está ligado ao coração dele, como ele está ligado ao coração de Deus. Então, a terra ela já está no seu limiar, os clarins foram tocados, porque Jesus tem um planejamento. Mas e nós? Nós estamos no planejamento do Cristo? Cada um de nós trouxe um planejamento para cooperar com esse momento. Esse momento para nós é um momento glorioso, onde nós fomos convocados para ajudar a transformação planetária. Não viemos para sofrer, não viemos para pagar, nós viemos para auxiliar o plano de Jesus Cristo, porque aqui é a nossa casa. Imaginemos se na minha casa física eu não lavo um prato, não lavo um talher, não ajudo o outro, não faço os melhores movimentos. Que cooperação eu estou dando para a Terra? Então, nós temos que observar que é o momento de transformação planetária. É a nova geração que está chegando e findando uma outra, como disse Allan Kardec no livro A Gênese. E então, nós vamos contar uma história narrada por Jesus, que é muito interessante. Narra-se, Amélia Rodrigues, espírito, que estando Jesus ao lado do lago do Tiberíades, ele estava junto com os 12 discípulos. Eles iam fazer uma viagem de explanação do Evangelho em novas terras. E, de repente, Judas Iscariotes aproxima de Jesus emocionado e, ao mesmo tempo, triste. E ele indaga a Jesus: mestre, por que é que as pessoas não gostam de mim? Eu queria amar e ser amado, mas eu observo quando eu aproximo dos irmãos, eles afastam de mim. Eu queria ter uma convivência, uma relação mais próxima com esses companheiros. Por que, Senhor? Eles não gostam de mim. Jesus percebeu
a sinceridade naquele falar, aquela emoção, aquelas lágrimas que lavavam a alma de Judas, e Jesus olhou para o infinito, silenciou-se, com um sorriso paternal e amigo, e seguiu-se a viagem. Ao aproximar-se de uma cidade, no pórtico daquela cidade, na entrada, era meio-dia, o sol causticante e a sede da linfa cristalina, além da sede de espiritualidade, invadia aquela turma. O olhar sereno de Jesus acompanhava todos. É aquele pai que abraçava os filhos com aquele sentimento mais puro, aquele sentimento que só os espíritos puros conseguem, mas que nós percebemos quando recebemos de nossos pais aqui na terra. E naquele momento tinha uma árvore frondosa na estrada, e Judas conhecia muito bem aquele caminho, porque ali debaixo daquela árvore havia uma fonte, onde eles iriam descedentar-se com a linfa cristalina. Judas correu apressadamente, debruçou sobre a fonte, sorveu-lhe a linfa, lavou o rosto, jogou água, e o barro que estava no fundo do poço sujou toda a água. Quando os discípulos chegavam para beber, a água estava suja e eles saíam com raiva, saíam tristes, saíam reclamando. E quando foi a vez de Jesus, ele era sempre o último, que ele servia a todos, continua servindo-nos. Naquele momento, quando Jesus debruçou-se sobre a fonte, ele viu que a água, naquele momento, estava com a lama na superfície. E Judas, como aquela criança que é apanhada fazendo arte, olhou para Jesus e sorriu e disse: "Né, mestre?" Jesus olhou para ele, olhou para o templo e disse: "Judas, alguns momentos atrás você me questionou, por que é que as pessoas não gostam de ti? As pessoas são como uma fonte, Judas. Se tu queres sorver a água cristalina, respeite a fonte, porque no fundo da fonte jaz a lama, e o movimento brusco faz com que ela emerge e passa a sujar todo o poço. Assim são as pessoas. Todos nós trazemos, Judas, a lama no imo da alma. Então, se tu queres amizade, chega com respeito, chega com carinho, para que a lama, que são as imperfeições da criatura humana, não venha emergir. Alguns momentos atrás, Judas, você reclamava com Joana de Cusa por haver distribuído o farnel que ela havia conseguido de trigo. Brigava com Simão Pedro, criticava João, Tiago, todos os seus companheiros. Então, se tu queres ser amado, se tu queres ter uma relação com a criatura humana, respeite essa fonte. Chega com carinho, chega com respeito, chega com empatia, com fraternidade, solidariedade, para que o amor ligue você a ela. Mesmo se houver alguma diferença nas reencarnações, alguns erros a ser trabalhados, essa forma carinhosa consegue quebrar. Então Judas compreendeu que não eram as pessoas que não gostavam dele, ele que não respeitava as pessoas. E nós?
como estamos chegando na fonte de nossas relações. Porque as relações podem ser afetivas, profissionais e de amizade. E para entender, primeiro, como relacionar com o outro, que é o nosso tema. Primeiramente, como nós estamos relacionando com Deus, que é nosso Pai. Qual a minha relação com Deus? Como está na questão de número 1 do Livro dos Espíritos, que é a inteligência suprema, causa causal de todas as coisas. Eu relaciono com esse Pai como? Somente pedindo Ele coisas, como às vezes eu faço com o Pai fisiológico. Eu tenho raiva de Deus quando Ele não me atende. Eu reclamo das atividades que eu tenho que fazer na casa da vida, no lar do mundo. É uma relação com o outro. Como que eu estou relacionando com a obra, com a minha casa, com a natureza? Como estou relacionando com os pássaros, com os cães, com os animais? Como estou relacionando com as árvores, com as florestas, com os rios? É a relação com o outro, porque ali estão seres, princípios inteligentes em processo evolutivo. Como estou relacionando com Jesus? Como eu vejo Jesus? E quando nós vamos na questão de número 625, quando Kardec questiona ao nobre espírito qual o ser mais perfeito que Deus ofertou à Terra para servir de guia e modelo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Messias. Os Messias são os espíritos mais elevados da classe de espíritos puros. Eles não erram. Pode vir nas provas mais árduas da terra como ele veio, eles não erram. Por isso que é o ser mais perfeito que veio na terra nos ensinar o autorrelacionamento. Como nosso querido amigo Rodrigo ontem falou, a relação pessoal, de você para com você. Então Judas não relacionava bem com ele. Judas tinha dificuldade. Judas tinha certo apego às coisas materiais. Quando ele disse ao seu pai, pai, eu encontrei um profeta e quero trabalhar as questões da minha mediunidade. As questões, claro que não era chamada mediunidade, minha questão espiritual. E o pai lhe falou, Judas, cuidado, porque você é o negociante, Judas. E para seguir os profetas, nós temos que ter o desapego. Muito cuidado. E nós vamos ver que Judas tombou-se nesse apego aos bens materiais. Ele amava Jesus profundamente, mas ele não compreendia esse reino que nós não estamos compreendendo. E ele veio nos ensinar o autorrelacionamento, porque a minha relação comigo é que gera a relação com o outro, porque nós somos homens e mulheres espelhos. Aquilo que eu não aceito em mim, eu tento combater no outro, mas o ego, essa experiência, esse arquétipo junguiano, ele nos traz diretamente os nossos conflitos, apresenta a nossa sombra, e o eu superior, o espírito imortal, pelas suas experiências, pela criação desses arquétipos que estão no inconsciente profundo de cada um nosso, coletivo ou individual, como fala Jung, ali estão registradas todas as nossas experiências, todo o nosso extrato de vida, como disse o Espírito Emmanuel, o Espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Na nossa aura está registrada todas as experiências. Ela significa, ela representa o currículo vitae, porque ali estão
todas as nossas experiências reencarnatórias. E quando pensamos, quando sentimos, nós vamos buscar aqueles arquivos que vão apresentar primeiro como sensação, depois como emoção, depois com sentimento, porque ele atuava simplesmente com instinto. Então, a família é o primeiro campo de trabalho nosso. É na família que se encontra afetos e desafetos. É ali que estão unidos, ligados àqueles que estão com os mesmos objetivos, com os mesmos propósitos, iguais. Nós nascemos para sermos felizes, para amar os nossos pais, ser amados por eles, para amar os nossos irmãos. E essa relação com o outro, ela vai se expandindo quando nós casamos. Nós vamos ter filhos, nós vamos ter netos, bisnetos, tataranetos, nós vamos criando todo um alto relacionamento, um relacionamento interpessoal para com o outro. Por isso que o lar é a melhor escola, é o primeiro educandário de nossas almas, como disse o espírito Sheila, numa obra que psicografamos, Convivência Doméstica. Ali é o educandário de almas, é o templo onde Deus nos colocou como uma universidade da vida, para que possamos aprender a lição do verbo amar, do verbo servir, do verbo compreender e respeitar. É ali que começa a minha relação comigo, porque quando eu vou nascer, eu já tenho um desafio, eu vou ter que desvincular daquele aconchego do útero da minha mãe. Ali eu já começo uma desvinculação, e muito interessante, alguns ditos populares que nós já nascemos apanhando. Porque quando o médico nos tira do útero, ele dá um tapa nas nossas nádegas para a gente chorar. Não é esse o objetivo, é o objetivo para funcionar os pulmões. Mas nós já nascemos ali tomando um tapa, nascemos despidos, expostos à luz, e aquilo ali para nós, no primeiro momento, cria uma vinculação afetiva. Quando ele entrega-nos a mãe, que a mãe ali ainda exausta, a mãe sofrida pelo esforço, pelas vezes pela cirurgia, quando não é um processo diretamente pelo parto natural, como é chamado, uma cesárea, e ela ali recebe-nos todos ensanguentados, todo ainda sujinho, com o fluido, com o líquido amniótico, com a substância da placenta, e ela nos beija, sem nojo. Porque nós saímos do limo. Homem, nós viemos de humo, nós viemos do barro. Por isso que na Gênesis fala que Deus pegou o barro e soprou e deu vida. Então, nosso corpo passa por essas transformações, começa a inter-relação. Agora eu não estou mais no aconchego, eu não estou mais escudado ali dentro. Minha mãe alimentava por mim, mas minha mãe sentia, eu influenciava minha mãe, e minha mãe me influenciava. Às vezes, quando a mulher tem muito enjoo, aqueles adoecimentos, não é como a medicina falava no passado, que o cabelo do filho está crescendo, são as vibrações dele. No livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz traz um trabalho lindíssimo de uma criança que havia suicidado, e a mãe, no momento da gravidez, ela começou a ter um problema gravíssimo na garganta, uma infecção, uma dor, um enjoo profundo, que quase levou à desencarnação.
porque aquele filho era um suicida que havia afogado, suicidou afogando, e ele trazia aquela vibração e a mãe assimilava. E ela sentia a relação de um para com o outro. Nós aprendemos a relacionar primeiro com a mãe, que significa terra, útero da terra, útero da mãe, é onde nós, nos reinos minerais, no reino vegetal, nós estamos fincados na terra, no útero da terra, para a fecundação espiritual, do princípio anímico ao espírito imortal, do Átomo ao anjo, que um dia também foi átomo. Olha a ligação de nós com o universo. Todos nós estamos ligados. E quando nascemos, nós somos recebidos com festejos. Nós somos recebidos ali, a alegria do pai, a alegria da mãe. A inter-relação com a relação íntima, com a relação com o outro. Mas, às vezes, a jovem mãe engravida-se. O pai não quer. Pede para abortá-la. Pede para tirar a criança. O desespero daquele espírito. E a mãe decisa com medo. E às vezes ela cede aquele impulso com medo da vida de não dar conta e aborta um filho. Quebrou esse vínculo. Que se esse espírito não for um espírito que sabe o auto-relacionamento, o teu real relacionamento, torna-se um adversário e vai notar. Ele vai voltar. E quando ele, no ódio, não gera uma infecção, ele pode gerar ali processos seríssimos que a mãe vem desencarnar. Então, essa relação começa de Deus para conosco na criação, de nós para com nossa mãe, de nossa mãe para com o mundo, do mundo para com os nossos irmãos, de nossos irmãos com os nossos parentes, dos nossos parentes com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, e nós vamos crescendo, trazendo um extrato. Mas se nesse extrato há uma criança ferida, a minha relação com o outro vai refletir a minha dor, o meu medo. Por isso que muitas crianças não dormem, ela tem medo, tem pesadelos. É porque aquela criança já traz do passado as suas dificuldades. Quando ela chora, quando ela desespera, quando ela entra em pânico, o mais importante é abraçá-la, porque ela precisa de voltar ao útero. Abraça aquela criança, cria uma relação afetiva para com o outro, realizando essa autorrealização no processo de vinculação pelas linhas do amor. Então, meus queridos irmãos, nessa hora de testemunho, Deus mandou todos os recursos para evoluirmos sem a dor. Mas nós não atendemos o chamado do amor. Veio Jesus, veio o Espiritismo. Primeiro veio Moisés trazendo uma lei para ser respeitada, o Decálogo. Jesus, para ampliar, veio ele mesmo, o governador da terra, trazer para nós o que é o amor, o que é a relação com Deus, com a natureza e com o nosso próximo. Mas nós não recebemos, nós não conseguimos, com as exceções cabíveis nesse processo. E diante dessa loucura, espíritos responsáveis, espíritos equivocados, reencarnaram para ser dirigente das nações. E nós estávamos ao pé de uma guerra nuclear, uma guerra biológica, porque
a evolução da ciência. Muitos países conseguiram nos laboratórios que deveriam ser para desenvolver medicamentos, desenvolver materiais para a saúde, para a cura, eles construíram vírus para uma guerra biológica. E então a misericórdia divina, vendo que nós estávamos no apogeu de uma guerra, ele permitiu a chegada do Covid-19 para nos chamar ao braço do amor. Por isso que ele chegou sorrateiramente, ele chegou para cumprir uma missão, que é nos trazer de volta para nós mesmos, trazer de nós para o útero do lar, onde nós possamos conviver com os nossos entes queridos. E quanto desafio das quarentenas. Agora, o objetivo é para que eu faça reflexões profundas. Qual o objetivo na minha vida desse vírus, que desestruturou todo mundo? Não tem medicamentos, ainda não tem uma vacina em massa, pelos interesses, pela falta de relação de Estado para Estado, de município para município, de países para país, pelo apego ao poder. E milhares estão desencarnando. Mas essas almas que estão desvinculando da Terra sabiam desse momento, foram programados, e aqueles que não cumpriram vai ter uma desvinculação maior, vão para mundos de expiações, mundos primitivos, que já está acontecendo. Kardec coloca na Gênese a nova geração, essa geração que chega sedenta de espiritualidade, sedenta de amor, como eu vejo essas jovens, principalmente organizadoras deste evento, essa nova geração que trabalha no lar, algumas já são mães, outras estão no trabalho, esse povo que vem trazer a nova Jerusalém à terra, somos nós os últimos trabalhadores, somos nós aqueles discípulos que ainda não estamos discipulados, mas ainda estamos sedentos de trabalhar pela causa do Evangelho, é a nova geração. Então, quando Judas não conseguia vincular, conviver com os outros, ele se perdeu. Então, cada criatura é uma fonte. Cada criatura é um mundo. O Espírito Emmanuel fala para nós, no seu livro Pensamento e Vida, que nós estamos interligados com todo o universo pelos fios do pensamento. É como se fosse uma rede, uma teia. Nós influenciamos e somos influenciados. Então, a relação significa ligação com aqueles que se uniram com o mesmo objetivo para cumprir os seus deveres. Mas, para isso, tem que ter empatia. Como estão as nossas relações na família nesse dia? Como estou ficando em casa? Como estou na convivência doméstica? E as estatísticas são muito pessimistas. O número de divórcios aumentou, mas o número daqueles que não estavam consorciados se fortaleceram na volta para o lar. Pais que não conseguiam participar da educação do filho. As escolas fecharam. Esse vírus tem um poder fantástico e é o mesmo doloroso. Nós não temos carnaval. Governante nenhum conseguiu parar um carnaval. A apoteose, ela está vazia, a cidade do samba está vazia. E nós estamos em casa. Alguns mais revoltados
estão nos aglomeramentos, estão aglomerados, sedentos de prazer, sedentos de satisfazer, de voltar à vida, mas a vida não será mais a mesma, não tem como. Apesar da morte, apesar das dores, sem pessimismo, o Covid, para muitos, estão gerando doenças psicossomais gravíssimas. O suicídio aumentou para aqueles mais frágeis. Agora é autoencontro. É eu ver quem eu sou, qual o meu papel. Uma amiga nossa, que dirige com uma equipe o CVV da nossa cidade, aproximadamente com um mês, eles receberam mais de 3.000 ligações pedindo socorro para não suicidar. E nós, qual é a nossa missão? Qual o nosso objetivo, aqueles que queremos seguir Jesus? Apesar de negá-lo por muitas vezes, como fizemos com Simão Pedro, mas ele confia em nós. Primeiro, nós temos que relacionar conosco. Eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que acreditar em mim. Quando eu passei por uma fase de experiência com a depressão, apareceu-me um espírito amigo que me apresenta com o nome de Osanfan. Ele é um oncologista, disse ele a mim, e falou: meu filho, eu vou te ensinar um mantra. Quando Jesus adentrava na casa, ele dizia: a paz seja convosco, a paz seja nesse lar. Todos os dias de manhã, ao levantar, mesmo se você estiver sob o efeito dos medicamentos psiquiátricos, que a sua vida estiver um torvelino de aflições, olhe no espelho, mas olha para você com amor, com dignidade. Agradeça pela prova que você está passando, que se você sair dela de cabeça erguida, você fez o autoencontro. Você vai se conhecer, talvez você não será o mesmo, mas se você reclamar, a depressão vai aumentar, porque a depressão é uma insatisfação pessoal e uma insatisfação com o outro, uma insatisfação com a vida. É você não saber relacionar contigo e nem com os outros, nem com a vida, nem com Deus, nem com Jesus. E eu perguntei: o que eu faço? Olha para os seus olhos na lente do espelho e disse assim: eu mereço ser feliz. No primeiro momento vai ser acanhado, porque a dor, o ego vai falar: você não merece, miserável. Você vai ter que sofrer. É a consciência de culpa que vai manifestar-se. As suas sombras vão chegar como a lama no poço cristalino. Repita: eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Dias melhores virão. Dias melhores virão, porque o Cristo habita em mim. E à medida que eu falava, eu sentia o cérebro acalmar-se, a ansiedade diminuir, as lágrimas que eram de desespero jorrava como uma alma, na minha alma, lavando esses resíduos inferiores num processo de felicidade. E eu aprendi nesse processo que eu mereço ser feliz, que dias melhores virão, porque essas dificuldades passarão, essas dores acalmar-se-ão, porque Jesus está comigo. Mas eu tenho que relacionar comigo, eu tenho que perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, como disse Jesus. Se teu amigo, se teu irmão pecou contra ti, narra São Mateus, a fala de Jesus, ide a sós, em particular te com ele, e expõe o erro,
Se ele te ouvir, terá ganhos um adversário, terá conquistado um amigo. Isso que é o auto-relacionamento para relacionar com o outro. Empatia. Coloca no lugar do outro. Aquele que me ofende, às vezes ele não está me ofendendo, a guerra é com ele. Ele está num momento difícil. Ele está num momento impossível. Um dia uma pessoa me deu licença para contar um caso. Uma pessoa revoltou comigo, ele queria me espancar por coisas simples. Eu olhei no olho e fiquei silencioso e orando. Ele falou no meu trabalho, fez uma reclamação com os superiores, e quando ele chegou, o superior mostrou, olha, está tudo certo. Ele fez tudo por você. Ele voltou e disse, quando eu vi, eu tive um pouco de reserva, agora ele me mata. Pelo ódio que ele está. Ele falou, tem que voltar para me te falar uma coisa. Eu falei, fica à vontade, me perdoe. Eu queria te contar, eu estou passando por isso. Eu não poderia ir embora se te pedir perdão, porque você fez tudo, mas eu estou com ódio da vida. Eu estou com um problema seríssimo, eu saí do turno agora, eu estou com um problema. Eu falei, eu sei, meu filho. E ele segurou minha mão trêmulo e falou, você me perdoa? Eu falei, não. Ele regalou o olho, eu falei, por incrível que pareça, eu não guardei mágoa de ti. Eu vi sua dor, chateei-me, porque eu achei que eu havia errado. Então, é nesses momentos que nós vamos relacionar. É quando o filho chega desesperado. Ele precisa de colo. É quando o marido chega calado do serviço. Ele precisa de colo de mãe. A esposa agora vai ser a mãe, sem perder o papel de esposa, de conselheira, de educadora. O que foi, meu amor? E quando a gente fala o que foi, meu amor, derruba tudo. Esmurra a porta do céu, como disse Chico. É a prece mais linda. O que foi, meu amor? É uma relação direta com Deus, que é amor. E Deus vem até nós com seu psiquismo de luz e de esperança. E nós deitamos no colo da companheira. E ela penteia o cabelo como Jesus fizera com aquela criança mais tarde, Inácio de Antioquia. Como disse André Luiz, no livro Nosso Lar, que o relacionamento, ele está firme quando há diálogo. Quando perde o diálogo, o relacionamento acabou. Às vezes o marido vai chegar em casa, a esposa está nervosa, o almoço está atrasado. Não critique, meu amor, o que está acontecendo, em que posso lhe ser útil? Venha, dá uma parada. Você está trabalhando muito, você está cansado. O que foi? Mas, infelizmente, a gente ouve de muito machista, ou de muitos machistas, que a mulher não faz nada. Trabalha um dia em casa. Trabalha um dia. É um trabalho que não acaba. Você lava vazia, passou por aquele que chora. Tinha que ser tudo descartável. Panela descartável, tudo descartável. Mas não, você lava, chega, ela suja, porque as pessoas não colaboram. Antes do almoço está tudo limpinho, depois está tudo sujo. Sobra para quem? Para a mãe. Para a secretária, que também é mãe, que deixou o filho na creche, ou deixou o filho em casa para sustentá-lo. Então, a secretária que nós temos, ela não é uma empregada doméstica. Ela é uma benfeitora na nossa vida, que às vezes não ganha muito, mas tenha paciência conosco, cuida do templo de nossa alma, que é o nosso lar. Ela cuida com amor. Vamos relacionar com elas com carinho, porque às vezes no lar tem um marido alcoólatra, um marido que está na penitenciária,
um filho perdido na drogadição, ou às vezes a escassez socioeconômica. E ela, às vezes, tem que levantar de madrugada para atender. Eu aprendi isso com minha mãe, que foi uma empregada doméstica, como era chamado. Então, como que nós estamos relacionando com as pessoas? Principalmente com o proletário. Como estamos relacionando com os invisíveis? Aqueles que Joana de Ângelo diz que estão na rua, que perdeu o endereço de si mesmo e perdeu o endereço de Deus, como fala Dr. Rolomé. Como estamos relacionando quando vejamos olhamos, aproxima de nós um pedinte? Como estamos falando para ele? O que estamos falando? Relacionar não é só na família. Será que ele não está ali por culpa nossa? Será que ele não veio ali agora por orientação dos benfeitores, porque o nosso nome está escrito no livro dos céus? Às vezes não é para dar nada, mas uma palavra. O que está acontecendo com você, companheiro, que está no alcoolismo? A gente já fala, não tem nada não, fecha o carro e sai no desespero. É o instinto de defesa, é o instinto do apego que nós vamos desenvolvendo, intelectualizando os instintos. Então, meus queridos irmãos, como estamos relacionando com aqueles que nos atendem? No restaurante, quando vamos almoçar, no bar, quando vamos ali, o entregador, esses companheiros que estão expondo, como que nós estamos relacionando com eles, os deliveries, os que chegam na nossa casa para trazer o lanche, e eles estão expondo a vida. Às vezes atrasa um pouco, às vezes o lanche chega um pouco frio, às vezes confunde o pedido. E como nós estamos agindo como cristãos? Porque nós que estamos aqui somos espíritas e reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço de domar as suas más tendências. Quando ele entrega o pedido, o que nós falamos para ele? Obrigado, vai com Deus, ou não damos ideia, ou vamos reclamar? Como nós estamos relacionando com o cachorrinho que nós temos em casa, com o gatinho que nós temos em casa, com o animal que nós temos em casa, que chega sorrateiro, querendo um afago, querendo um carinho? Nós, como nós estamos reagindo? É um ser em evolução. Quando disse Chico, quem não trata bem os animais, não sabe o que é o amor. Como nós estamos tratando as pessoas que nós não conhecemos? Mas nós conhecemos todos. Porque disse Jesus que ele conhece todos nós pelo nome. E se nós estamos numa família chamada Terra, porque somos espíritos vinculados nos mesmos karmas. Por que nós estamos aqui no Brasil? Porque somos espíritos da família que estamos aqui para aprender a relacionar com os políticos corruptos, com todo respeito, orando por eles, pedindo a Deus que eles acertem, porque mais tarde, ao chegar ao mundo espiritual, quando eles apresentaram o seu talento, que é um talento grave, e o Senhor perguntar-lhe, o que fizeste? Que situação delicada. Narra o nosso querido José Raul Teixeira, que após um seminário ele foi almoçar com os companheiros, e chegando na rua do restaurante, ali estava uma mulher debruçada na lata de lixo, buscando comida, e aquilo sensibilizou. Ele foi para aproximá-la, o seu guia Camilo,
apareceu e disse: lê o nome dessa rua, Rua Vereador tal, é ele que volta, porque ele desviou o dinheiro da merenda escolar. E agora cata as migalhas pela consciência de culpa, porque não relacionou com a profissão. Como estamos relacionando com a nossa profissão? A busca de dinheiro, reclamando, arrependidos? Como nós estamos relacionando com o nosso trabalho, com nossa empresa, falando mal da nossa empresa, falando mal do nosso chefe? Como está essa relação nossa com a doutrina espírita? Como está essa relação nossa com o trabalho que desenvolvemos na casa espírita? Estamos indo por uma consciência de culpa, por dever, ou estamos indo como amigos de Jesus Cristo? Como estamos relacionando com a mediunidade, os médiuns, como se fosse uma carga pesada, como se fosse uma expiação dolorosa, ou uma oportunidade de crescimento, que no livro Emmanuel, o livro de capinha verde, me parece que foi a primeira obra de Chico com Emmanuel. Emmanuel traz uma mensagem dita, mensagem para os médiuns. Foi questionado, Emmanuel, quem são os médiuns? Emmanuel responde, na generalidade do termo, não são santos, não são profetas. São almas que faliram desastrosamente, contrariando o curso das leis de Deus, pelo poder, pela inteligência, pela riqueza, e hoje voltam, retornam arrependidos, com vontade de reparar, sobre as chumas das críticas, da calúnia, da inveja, das dificuldades pessoais, familiares e com o grupo. Como nós estamos relacionando com as nossas atividades? Como? Como que nós estamos relacionando com aquilo que nós já temos? A maioria reclama o que não tem, mas não agradece o que tem. Como que nós estamos relacionando? Tudo é energia. Até a matéria, ela tem vibração, ela não tem vida. Ela tem vibração. Tudo vibra no universo, desde o mineral ao arcanjo, desde o átomo primitivo ao arcanjo. Tudo se une, tudo se agrega, tudo ajuda no processo da evolução. Então, meus queridos irmãos, como nós estamos relacionando com o nosso guia espiritual? Como nós estamos relacionando com o anjo guardião? Esse espírito superior que assumiu conosco compromisso grave de estar conosco em todas as situações, na paciência, no carinho paternal, maternal, afetivo. Como estamos trabalhando com esse companheiro? Temos ouvido? Temos orado por ele? Temos perguntado através do pensamento? Ou nós temos valorizado mais os guias dos médiuns? Porque nós ouviremos a inspiração, nós receberemos a intuição, como nós estamos relacionando com o nosso amigo espiritual. Eu estou ouvindo? Eu estou aceitando? Ou eu desconheço? Porque quando eu perco a vinculação com o outro, eu desvinculei de mim, porque eu perdi o endereço de mim mesmo e perco o endereço de Deus e vou para o suicídio. Então, como um fenômeno natural, veio o Covid-19
para nos trazer agora no encontro. Como nós estamos relacionando com a rede social? Num campo de batalha? Buscando coisas vulgares que não acrescentam? Hoje nós estamos utilizando para falar de Jesus. O nosso movimento espírita estava afastado, às vezes. A unificação não estava tão forte. E agora, com o Covid, inúmeras casas espíritas participam do Confame. Inúmeros companheiros participam do Confame. Que maravilha! Quem fez isso? O Covid-19, que teve um lado bom, deixou um rastro de dor, de morte, mas não existe a morte. Não existe a extinção, mas existe o quê? A unificação de sentimentos, a união de almas, num processo de conexão de Deus para comigo, de mim para com Deus, para com o próximo, para com a vida. Não reclamemos, agradecemos-nos como a prece do dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. O louvor a Deus, a gratidão, o respeito. Esse é o momento de louvor. Pai nosso que estás nos céus, como disse Emmanuel, Pai nosso que estás em todas as partes, que estás nos mundos espirituais, que estás nos mundos primitivos, que está nos reinos inferiores, que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Vinculação com Deus, vinculação com o universo, não o universo físico, mas o universo energético, esse universo de polaridades que trazemos na alma, ânima e ânimos. Uma traz a razão, o ânimos, polaridade masculina, e ânimas, a polaridade feminina, que traz a sensibilidade, que traz o amor de mãe, o amor de pai. E Jesus convivia muito bem com esse processo de vinculação e desvinculação, deixando a sua marca energética no coração daqueles que o ouviam. Quando ia tratar de um doente, ele usava a ânima, a mãe. Quando ia tratar com os doutores da lei, as aves de rapinas, ele tratava com o ânimo, a parte mais racional. Ó raça de víboras, não passas de tumo calhado por dentro, por fora, mas cheio de podridão por dentro, mas sem ódio, porque a educação, ela é feita com amor. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Agradecer. O agradecimento é uma conexão perfeita, mas nós queremos um banquete todos os dias. Nós queremos uma mesa alta. Nós queremos o supérfluo. Mas disse Jesus, o pão nosso de cada dia. E nós empaturramos de tanto pão, que significa alimento, e depois nós queremos perder. Nós vinculamos com os carboidratos, e depois olhamos para o espelho e começamos a ficar com raiva de nós mesmos. Vinculamos com a matéria e desvinculamos com o espírito, e fica olhando para o defeito. Meu Deus, como eu estou gordinho, meu Deus, como eu estou envelhecendo, meu Deus, como se Deus tivesse culpa. Se eu pegasse o pão nosso de cada dia, respeitando o meu corpo. Qual a vinculação com a minha saúde, com o meu corpo? Pois o corpo é o templo da alma. Como eu estou vinculando com esse sagrado templo? Envenenando com a cólera,
com a raiva, causando distúrbio à harmonia celular, criando doenças psicossomáticas, desenvolvendo um câncer, agredindo esse instrumento da alma, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito Jorge: cuidar do corpo e também cuidar do espírito. Observemos, meus irmãos, tudo é relação. Tudo é uma relação. Mas como está sendo essa relação? Como? Então, meus queridos irmãos, como que nós estamos vinculando com o nosso corpo? Nós estamos querendo um corpo perfeito, cheio de músculos, uma barriga de tanquinho. Tanquinho é para lavar roupa. Mas lavar roupa nós não queremos num tanquinho, nós queremos uma máquina de lavar roupa possante. Mas a máquina de lavar roupa possante nós não queremos da barriga. Imaginemos aquele bojo. E nós começamos a sofrer, começamos a malhar. E quando nós não vinculamos bem com o corpo, por causa de não respeitar o pão nosso de cada dia, vem a bulimia, a anorexia, que passamos a ver não o tanquinho, mas a máquina de lavar no corpo, aquela coisa batendo, e nós vamos emagrecendo e vamos adoecendo cada dia. Começamos a tomar medicamentos, porque o Brasil é o maior consumidor de remédios para emagrecimento, inibidores de apetite. E nós começamos a tomar, perde um pouquinho o quilo, e nós vamos para a mesa alta, o engordite, e nós vamos adoecendo, porque nós ficamos presos à ditadura da moda. Nós vinculamos, relacionamos com as sombras. Como nós estamos relacionando com os obsessores? Que muitos são os inimigos do passado. Estamos tendo ele na conta de daimons, de inimigos. E disse Jesus: orai para aqueles que vos perseguem, vos caluniam. Como que nós estamos relacionando com esses espíritos equivocados, que às vezes nos perseguem por causa de Jesus, que às vezes nos perseguem porque nós fizemos mal a eles. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, sobre a prece, Kardec fez uma coletânea de preces, e lá tem prece para os obsessores, prece para os suicidas, para os doentes, para os enfermos, o modelo de prece. Porque, por faltar o relacionamento, nós estamos adoecendo. A saúde mental hoje está muito abalada. É uma das grandes preocupações do campo da saúde hoje, da psiquiatria, da Organização Mundial da Saúde. A doença mental, a saúde mental. Por quê? Como nós estamos relacionando com a nossa mente? O que nós estamos pensando? Então, vocês observaram que o Rodrigo ontem fez todas as palestras, carinhosamente falando, do autorrelacionamento. Se a pessoa não está bem, ela não consegue relacionar com o outro. Ela pode ser igual ao Evangelho, aprender pelo verniz social, mas quando chega no lar, torna-se um déspota doméstico e esquece que é odiado. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos relacionar bem conosco. Vale a pena ser feliz. Vale a pena amar. Vale a pena viver. Porque a dor, Deus marcou a fronte dos seus eleitos com a dor.
E antes de criticar a Deus, maldizer a Deus, louvai a Deus, que marcou com a dor, os seus eleitos para a glória dos céus. Que bonito! Para a glória dos céus. Então, meus queridos irmãos, o que nós estamos passando hoje tem duas causas. Uma causa do passado e uma causa do presente. Eu, então, vou abrir para alguma pergunta, se alguém interessar, senão eu vou aproveitar meu tempo com minha fala. Fica à vontade, se alguém quiser fazer uma pergunta ou quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. José? Oi, minha amiga. Bom dia para você, meu amigo querido. Gostei muito da sua explanação, tá? Obrigado. Eu fiquei pensando uma coisa, eu queria que você me esclarecesse. Bom dia a todos, gente, desculpe. Parece que nesse momento, as dores da alma, com a vibração do planeta, né, que está agora, parece que elas estão se intensificando. Tem alguma coisa a ver? Sim, porque o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e também o André Luiz e outros benfeitores, a falta de relação nossa aqui na Terra, nós estamos comprometendo a psicosfera espiritual da Terra. Há uma camada na psicosfera da Terra de matéria mental, de uma cor cinza escura, quase para a cor negra, que está dificultando a espiritualidade. A luta, a busca do prazer, da licenciosidade, está fazendo com que espíritos perversos venham para a Terra, nesse conúbio de obsessão profunda. Dr. Bezerra de Menezes fala para nós que nós estamos vivendo um momento de obsessão coletiva e individual na mesma proporção que a Roma antiga, na época de Jesus, viveu. Então, é um momento de sintonia com o mais alto, com o eu divino que está dentro de nós, com as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Está aumentando, sim, porque nós estamos ligados. Se eu ligo num problema de dor, eu atraio a dor para mim. Se eu jogo a dor, eu atraio a dor, emito a dor, e há uma sintonia de encarnados e desencarnados. Por isso que nós estamos vendo tanta loucura na Terra, pela a influência dos espíritos que um dia foram homens que viveram aqui na Terra. É o momento do joio do trigo que está dentro de nós. Agora é o momento da colheita. Mais alguma pergunta? Obrigada, José. Deu para entender? Sim, esclareceu. Mais alguma pergunta? Não ficam tímidos. Faz de conta que eu estou na frente de vocês, lá no auditório do colégio. Se quiser também, pode pelo chat também, tá? Eu estou aqui com o auxiliar. Nós estamos aqui na Casa Espírita. O nosso QG é aqui. Fique à vontade. José Francisco. Oi. Eu tenho observado aqui, aproveitando a pergunta da Giane, eu tenho observado, sim, isso que ela falou aí, as aulas estão mais sofridas. E eu observo o seguinte, por que as aulas estão sofrendo muito? Porque ninguém quer aceitar, ninguém, assim, entre aspas, né, tem as exceções. A maioria das pessoas não querem aceitar que devemos que mudar. A maioria das pessoas querem continuar vivendo como estava vivendo antes. O normal para a maioria das pessoas não entende que o normal é mudar daqui para frente, não é? E aí é onde eu observo. Pode falar, desculpa-me. Não, sem problema, é porque está falhando um pouco. Aí é onde eu observo que está havendo muito sofrimento pela falta de aceitação, de mudança do ser, de querer ser como estava antes, não querer mudar daqui para frente. Isso eu tenho observado, o sofrimento das pessoas.
E há muita sensibilidade. Os mais sensíveis vão sofrer muito. Os pessimistas vão sofrer muito. Aquelas pessoas que não estão em conexão com a espiritualidade estão sofrendo mais. Um dos grandes problemas que gerou, está sendo um grande adversário da saúde humana, é o pânico. É o pânico que gerou pelo Covid. Quando nós estamos em pânico, nós desorganizamos os centros de defesa da vida, que são os leucócitos. Nós começamos, o sistema imunológico, ele está num processo de adoecimento. O Espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no último capítulo, ele coloca para nós que o vírus, ele tem uma característica de atuar também por ser um princípio ativo, um princípio de evolução anímico, melhor falando. Uma das grandes defesas dele, além da medicação, igual no caso lavar a mão, usar a máscara, por exemplo, nesse caso do Covid, é a sintonia com o mais alto, é a mudança mental, é a prática da caridade, é buscar a espiritualidade, porque aqueles que estão desencarnando com o Covid-19 já é um processo kármico. Aquele que contamina com o vírus é processo kármico. Não tem como fugir. Essas almas vieram nesse momento, porque chegou o momento da desencarnação deles, e aqueles que conseguem sair com tranquilidade, eles estão muito bem recebidos. E é muito interessante que nunca houve tamanho trabalho da espiritualidade na Terra, só na época de Jesus. Espíritos de mundos evoluidíssimos estão chegando à Terra. Jesus constantemente está visitando a Terra para amenizar essa dor. Equipes de cientistas, André Luiz, Dr. Dias da Cruz e grandes espíritos que nós não sabemos o nome, estão voltando. Albert Einstein está nesse processo de trabalho com a espiritualidade para ajudar o desenvolvimento. Todos eles, esses cientistas, esses homens que descobriram a vacina, que estão no mundo espiritual, Albert Schweitzer, que entrou ali para a selva para cuidar dos leprosos, esse notável cientista, eles também estão aqui na Terra, ajudando os médicos, ajudando a criar vacina, medicamento. Nós estamos, assim, num momento glorioso. Como disseram os espíritos, o soar do clarim foi feito. Agora é hora de mudança. Mudança mental, comportamental, de ver a vida como uma organização de Deus. Um departamento divino, não um departamento humano. Que Deus nos colocou aqui num departamento divino. Porque nós não somos humanos. Nós estamos humanos. Somos espíritos imortais. Mais alguma pergunta? Muito obrigada, Zé Francisco. Nada, fique à vontade. Ô tio. Ô, meu querido. Tudo bem, sua bênção? Obrigado. Deus te abençoe, meu querido. Fique à vontade. Tenho uma pergunta. Kardec afirma que depois de toda calamidade, como a gente está vivendo agora, a humanidade passa por um processo de evolução enquanto coletivo, correto? Sim. Existe alguma informação dos guias para, mais ou menos, eu sei que data é complicado, mas mais ou menos quando esse processo é vislumbrado para começar a gente a percebê-lo por aqui? Já está. O Covid foi, vamos dizer assim, quando Paulo entrou em Damasco, na porta de Damasco, o Covid é a porta do mundo de prova e expiação, o término do mundo de prova e expiação. A Terra agora está entrando em Damasco. Vamos dizer assim, a mudança de Paulo que vai ser a nossa mudança. Já começou. A maior expressão dela vai ser em 2045, aproximadamente. É um período, pelos cálculos, de um período que leva a uma evolução. Você pode observar que cada século vem uma pandemia. Século em século. É porque a humanidade, de século em século, ela está mais madura para uma nova experiência. Se não for do amor, vai ser para a dor, para voltar para o lado do amor. Mas nós já estamos no limiar
do mundo de regeneração. Foi um prazer te ver, companheiro nosso aqui, companheiro. Obrigado, viu? Bem, gostaria de fazer mais uma pergunta, nós temos um tempinho. Eu posso ler aqui, tio Chico? A Marli mandou uma questão no chat, aí eu vou ler, tá bom? Ok. Ela mandou assim: quais são os passos para se tornar praticantes da doutrina espírita? Kardec coloca para nós: fora da caridade não há salvação. Primeiro passo, conhecer a doutrina espírita. Conhecer através das obras básicas. Eu oriento, às vezes eu vejo as pessoas orientar o outro a ler romance. Romance, ele conforta, mesmo de Emmanuel, mas o objetivo é conhecer as obras básicas. Não que não possamos ler romance, podemos ler. Às vezes a pessoa chega aqui na casa espírita, o companheiro falou, ela quer conhecer a doutrina espírita, eu indiquei o nosso lar, falei, meu Deus, ela vai entrar em pânico, como que ela vai entender o nosso lar? Então, primeiro, é o estudo sistematizado. Segundo, a nossa reforma íntima, mudar os nossos hábitos para conectar com o mundo maior. É a transformação íntima com a transformação externa e o conhecimento e a prática da caridade. Aí vai chegar lá. Ô tio. Oi. A maior parte das pessoas, aliás, maior não, algumas pessoas que a gente indica o Livro dos Espíritos e o que é Espiritismo de Kardec como bibliografia, às vezes eles retornam muito bem, mas às vezes acham difícil esses livros, algumas pessoas. Existe alguma outra bibliografia que eu possa indicar que equivale, que tem alguma linguagem mais fácil, mais acessível para essas pessoas que acham difícil? Meu filho, Gustavo, meu querido, Joana de Ângeles foi questionada, Divaldo questionou Joana de Ângeles que as pessoas reclamavam da literatura dela muito difícil. Por que ela não escrevia mais fácil? Ela falou que no princípio o homem agia grunhindo, né? Mas hoje o homem tem a inteligência e hoje nós temos dicionário. Que a função dos espíritos é evoluir, não vir na margem que nós estamos, na mediocridade, é nos puxar. E eu vou te falar com muita sinceridade, eu não tenho estudo nenhum. Eu fiz o primeiro grau apenas numa escola aí de Racó, você conhece, muito fraquinha, muito boa, né? Mas naquela época... Onde eu trabalho... Mas hoje tem bons professores, né? Tiveram também. Tiveram professor. Mas eu aprendi nas escolas difíceis. E eu fui alfabetizado com 10 anos. Que loucura, né? Que eu trabalhava na roça. Então, eu só tenho muito pouco. É o livro, as obras básicas, eu nunca utilizei um dicionário. Os mais fáceis que eu acho. E hoje nós temos um dicionário. Né? As obras de Joana de Ângeles nos exigem alguns estudos psicológicos, mas só falar com as pessoas, começa com o quê? O principiante espírito, que é o espiritismo, são dois como se diz, princípio ali, simplesmente 2 livretos profundos explicando o que é o espiritismo. Uhum. Pode indicar. Obrigado. Tá Alguém tem mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta do Charles, aqui no chat. Ele está dando bom dia para você, tio Chico, e para todos nós. E ele falou que aqui... ele falou assim, aqui é o Charles do grupo Marta Figner. Aí ele pergunta assim, qual a dificuldade de reabrir as casas espíritas, uma vez que todas as igrejas estão abertas, evangélicas e católicas? É a pergunta que 90% das pessoas me fazem. Minha esposa todo dia pergunta, que dia que nós vamos voltar à evangelização? Por que as casas não podem abrir? É justamente porque nós temos que observar, apesar de algumas estão abrindo, ainda há um pedido da Organização Mundial da Saúde. Imagine bem, é muito visado o nosso trabalho, com todo respeito. Imagine se alguém
vem aqui na nossa casa e contrai o Covid, às vezes já veio com o Covid, e falar que foi nós. Isso vai dar um problema jurídico. Nós estamos organizando. Aqui na nossa casa, aos sábados, nós temos uma reunião, um trabalho de tratamento online, saúde e espiritualidade, que nós atendemos online, mas também atendemos presencialmente, com horário marcado. Lá na entrada tem o álcool, com máscara, a distância do atendimento. O Espírito Rony até exige agora que eu use máscara. Eu tenho que estar com a máscara para ele estar atendendo as pessoas. A doutora Giane trabalha conosco, temos o pessoal. Nós temos uma reunião de vibração com médicos, onde nós fazemos um trabalho mediúnico em prol dos pacientes, daqueles que precisam, tudo dentro de um controle, com 6 pessoas aproximadamente, a 8 pessoas, num espaço que dá para a gente estar trabalhando. Ainda vai estar começando, porque não é uma proibição, é uma orientação, tanto da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, onde está nos orientando, mas a gente pode ir começando aos poucos, aqueles que sentirem confiança, né, no trabalho, com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que eu acho muito complexo esse aglomerar. Mas nós já estamos aglomerando na praia, em tanto lugar, mas ainda nós temos responsabilidades. Então, às vezes, essas aglomerações são responsáveis, em barzinho, isso aí, com todo respeito. Mas poderia fazer uma coisa mais tranquila. Obrigado, Márcia. José, só rapidinho. E dentro dessa sua fala, a gente observa que, no Brasil, o vírus, ele mutou muito, né? Ele modificou muito, por causa da indisciplina nossa, né? Nós estamos tratando essa situação de forma desleixada. A gente está evitando usar máscara, não está usando álcool gel, está aglomerando. E a preocupação da ciência é que daqui a pouco o vírus vai aumentar tanto que as vacinas não vão atender, né? Sim, que a gente, né? Eu tenho conversado com alguns espíritos médicos e eles têm nos falado dessas mutações, porque o vírus tem que cumprir com o seu compromisso. Quando veio em 1918 a 1920, quando veio a gripe espanhola, ela trouxe um resultado muito positivo nesse campo, e não tinha uma ciência como nós temos hoje. Foram 2 anos de pessoal, até os animais, às vezes, eles colocavam máscara. O cachorro sair com o cachorrinho, gatinho, vocês vão ver algumas fotos que ele é real para proteger crianças. E hoje nós estamos vendo que o Covid-19 está atuando em crianças, matando muitas crianças. E muitos estão achando que não. Às vezes, eu trabalho em instituição bancária, eu vejo lá recém-nascidos no colo, com aquela multidão. Eu tenho que estar ali na frente, não tem como, porque meu trabalho exige. Né, no primeiro momento, eu fui trabalhar em casa, né? Mas hoje eu tenho que estar trabalhando com os cuidados, com a mão, né? Eu já tenho mais de 60 anos, eu sou na linha de risco, mas eu tenho que trabalhar com oração, buscando a Deus, falando, Senhor, se tiver no meu karma, o Senhor tira ele, viu? Carinhosamente. Que a gente sabe aprender, mas está assim, não está tendo uma disciplina, não, que se deixasse o carnaval, ele ia acontecer. Se falasse, pode fazer carnaval. E a irresponsabilidade dos dirigentes das nações, né? Principalmente o nosso, com todo respeito a ele. Porque quem tem que dar o aval é a medicina, é a ciência. Não pode ser uma coisa pessoal. Aí eu penso. O que os estudiosos? Quantos missionários? Mais de 500 médicos já desencarnaram com a Covid-19. Mais de 500. Enfermeiros, auxiliar de enfermagem, a pessoa da faxina. Imagine bem os coveiros. É tanto que eles pediram que sejam vacinados, porque está direto ali. Imagine bem aquele companheiro enterrando um, enterrando outro. É um momento, não é um momento de pânico, mas não é um momento de desleixo, é uma fé racional. E só um parênteses, José, desculpe. Eu perguntei ao amigo espiritual, Rony, falei com ele, Rony, essas pessoas que estão desleixadas não estão preocupando em se proteger. E estão pegando Covid
desencarnando, elas chegam como suicidas? Ele falou sim, que nós temos que seguir a ciência. Sim, olha, é igual quem bebe, quem fuma, quem usa droga é suicida direto, nem indireto não, direto. Está lá no livro da dona Ivone de Pereira, né, sobre a questão do suicídio, no capítulo titulado Manicômio. Então lá mostra, ele já vai fazer uma projeção do que ia acontecer com os vícios. É igual a gente ouve muito, Jane, um pouco dentro disso aí, que a maconha ela não faz mal à saúde. Faz mal à saúde, usado recreativamente. Agora, quando a ciência está usando o princípio ativo dela, trabalhado para medicamento, é outra coisa. Como o álcool faz mal, o tabaco faz mal, a bebida alcoólica faz mal. Mas, às vezes, quando eles são usados esses elementos para um outro campo, não faz mal. Um jovem, por exemplo, um adolescente que só faz uso de maconha, ele pode desenvolver esquizofrenia, porque os seus hormônios, os seus neurônios estão em fase de maturação, que termina nos 18 anos aproximadamente. Então, tem muita coisa que é suicídio. Se eu me expor ali no programa, eu sou responsável. E para a gente, né, findar a nossa fala, que nós estamos em cima da hora, o Covid está nos chamando para a solidariedade, da empatia, que eu tenho que me cuidar para não contaminar o outro. E o outro tem que cuidar para não contaminar. Então, mas tem muitos jovens, com todo respeito, pessoas desavisadas que estão contaminando os avós, contaminando os pais, contaminando isso, contaminando aquilo. Eu tive uma experiência muito rica, eu já convivi com 6 pessoas com Covid. Não sei se eu sou assintomático ou se eu não ainda adquiri. 6 pessoas. Cuidando, algumas eu até cuidei delas. Outras estavam junto comigo, a gente não sabia, carinhosamente, não foi responsabilidade que ninguém sabia. E aconteceu. Mas eu não me expus. Eu uso máscara, lavo a mão com álcool, com todo um cuidado, faz todo um trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado. Então ele veio chamar solidariedade. Aquilo que a gente não fazia, nós temos que fazer agora. Ficar dentro de casa. Como está difícil para muita gente. Ficar com as crianças, brincando, gritando, fazendo bagunça. Agora os pais têm que assumir a função de educadores. Imagine bem, num apartamento com 4 crianças, 5 crianças e 2 cachorros. E o pai trabalhando em casa, em home office, né? Home office. Nós temos que adequar. Então, nós temos que pensar, repensar. Chegou o momento de repensar valores. Então, para a gente findar, eu gostaria de agradecer profundamente. Um abraço na Rosa, que eu via pertinho das filhas, todos vocês de Molevade, companheiros aqui de Patinga, de várias partes, meu sobrinho, que está começando a militar na doutrina espírita, todos vocês, eu agradeço pela atenção, pela confiança, pelo tema. Eu sempre falo, os erros são meus, os acertos são dos espíritos. Que eu fico, às vezes, um pouco impressionado, que muita coisa eu não li, e os espíritos vão me ditando, fala isso, fala aquilo. Eu falei, meu Deus, tem hora que eu emociono, que maga, a hora eu tenho que ficar, eu dou uma pausa maior para me ouvir melhor, o que o benfeitor, por isso eu gosto de fazer muito dentro de uma casa espírita. Nós estamos aqui numa sala mediúnica, toda equipada para tal. Gostaria de agradecer também o Lucas, o companheiro que está aqui, que trabalha com esse nosso, né, que nos ajuda nessa questão online, que tem experiência, né, a Camila, que está trabalhando, a Kênia, que está aí conosco, é do grupo de apoio ao nosso trabalho de divulgação. Então, tem uma equipe muito boa, e fora a equipe espiritual, né, que eles que fazem a coisa ficar boa. Eu atrapalho. Eu estou no meio, por isso que é médio. Médio não é nada, né? Está no meio, para você ver. Não está nem numa ponta no outro, está no meio, imprensado. Então, ele tem que aprender a valorizar esse momento. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, um abraço fraterno a todos vocês, muita paz. Vamos cuidar, sim. Vamos cuidar. Que a vacina chegou, mas ainda está lento. Não é aquela vacina em massa,
está um, está outro, está ali, está uma dificuldade ainda de atender às ordens. Mas vamos confiar na misericórdia divina. O amor, ele tem um poder de neutralizar qualquer vírus. É que Maria Teresa de Calcutá falou. Perguntaram a ela, para a gente findar mesmo, agora é findar, viu, Feliz? Perguntaram a ela como ela lidar com esses vírus, que ela trabalhou com a lepra, trabalhou com a AIDS, ela trabalhou com pessoas muito doentes. Ela falou, para minhas mãos eu tenho água e sabão, mas para cuidar de todos eu tenho o amor. Doutor Bezerra de Menezes pede para que o amor não esfrie nós. Se formos chamados para cuidar de um ente querido, com Covid, ou uma pessoa que é de nossa intimidade precisa, máscara, álcool e muito amor no coração. Porque Eurípides Barçanufo, ele desencarnou com a gripe espanhola. E ele deixou um medicamento. E a amiga que trabalhava com ele falou, vai cuidar dos doentes. E ele deixou um medicamento, que era um médium receitista, do mundo espiritual, o espírito Bittencourt Sampaio deixou um medicamento. E ela cuidou de todos e não contaminou-se. E Eurípides traz uma mensagem linda nesse livro, né? No Rumo ao Planeta de Prova e Expiação, em homenagem a ele falando de toda da questão da Covid, desse acontecimento. Vamos cuidar, não é brincadeira, não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, é um vírus letal que ainda não foi descoberto. Não vamos achar que é brincadeira. Que Deus abençoe a todos. Beijão, Rosa. Muito obrigado, muita paz. Obrigado. Então vamos orar. Obrigado a todos que estão mandando aqui no chat, aqui os agradecimentos. Fico feliz, espero que atendemos ao pedido de vocês. Amado Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, com os corações em festa. Festa desses dias gloriosos que atravessam a terra. E o Senhor, compadecido de nossas almas, enviou o Consolador prometido para ficar conosco até a consumação dos erros. Graças te rendemos, Senhor, pelo dom da vida, pelas oportunidades benditas de estarmos na doutrina espírita. Essa linfa cristalina que descedenta das nossas almas, esse pão da vida que nos alimenta. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, por mais esse encontro de almas, por mais, Senhor, tudo que recebemos e tão pouco doemos. Nós te agradecemos e agradecemos aos amigos espirituais, às venerandas entidades que aqui estiveram conosco. Vem, Jesus, amparar os nossos corações. A dor campeia, Senhor, aqui na terra. A aflição, acompanhada pelo anjo da morte, atormenta muitos lares. Mas o Senhor, como governador celeste, com a pleide de almas, os teus emissários, as estrelas que descem aos charcos para socorrer os nossos irmãos encarnados, que muito amamos. Não desespere, ame mais, sintonize mais com Jesus, valorizai as vossas famílias,
Buscai compreender que só o amor é capaz de transformar-nos. Fraternidade, solidariedade. O anjo Ismael toca os clarins, convocando todos nós, trabalhadores, da última hora, para servir a causa do Evangelho do Cristo de Deus, e aos espíritas, aos cristãos, a responsabilidade é maior. Amem, tolerem, trabalhem com afinco, em nome da solidariedade. Não estão a sós. Esses dias passarão e outros vindores retornarão. As vacinas, os medicamentos estão chegando, mas o maior medicamento é o aprendizado superior, é a vida, é a caridade. Após a tempestade, vem a bonança. Amigos queridos, que esses encontros de almas nunca acabem, porque esses encontros estão nos planos de Deus. É o planejamento dos espíritos nobres, orientação a Jesus. E aqui me encontro na condição de humilde servidor, a pedido dos nobres espíritos, que nesses dias de carnaval estão a postos. Hoje não na apoteose, mas em todas as cidades, dos litorais, ao campo, aos hospitais espirituais, para recolher os que desencarnam com o vírus cruel, mas educador. Coragem, filhos de meu coração, espere no trabalho, cuide, utilizando os recursos da Organização Mundial da Saúde. Não critiqueis aqueles que apresentam como descrentes. Não perturbeis os vossos corações na crítica. Orem os promotores da guerra, os déspotas, os adversários do Cristo. É hora de unir, é hora de desfraldar a bandeira da caridade, da solidariedade. Deus, Cristo e caridade. Um abraço paternal do sempre humilde servidor do Cristo, Bezerra de Menezes. Muita paz e ore por nós. Ore por todos. Precisamos de oração como a vacina para os tormentos psíquicos, para deslindar as obsessões, para desmanchar as ideias suicidas. Orem, filhos, colaborem com as vossas orações. Não percam em discussões estéreis. Um abraço
do milho e sempre e paternal, companheiro de vocês. Obrigado a todos. Um beijo na alma de todos.